Gente, então, primeiro, boa noite. Agradecer vocês por terem aceitado o convite de estar aqui com a gente no Cineclube da Videoteca Popular. A Videoteca existe desde 2007 e é um espaço que veio de um acervo físico, né, como eram as antigas videolocadoras aí nos bairros, e fazia empréstimos gratuitos da nossa produção, do cinema independente, periférico, popular. E, com o tempo, a gente foi fazendo exercício de migrar, né, para esse meio online. Enfim, criamos primeiro um canal no YouTube. Desse canal no YouTube a gente fez vários exercícios para tentar pôr um streaming no ar, né, tentar fazer um acervo, né, direcionado dentro do que a gente já se propunha. Thaís, já começa se apresentando aí para aproveitar para testar também se está tudo certo. Tá. Boa noite, sou Thaís Scábio, diretora, produtora, roteirista do Barco de Papel. Já trabalho com audiovisual aí há muitos anos. Fiz parte dos projetos da Videoteca, né, Popular também, logo no comecinho, lá por 2006, 2007, né, que vocês começaram. E é um prazer estar aqui, né, novamente. Acho que depois do passar o filme a gente bate mais um papo, né? O Barco de Papel é o meu primeiro drama. Até então só fiz comédia, terror. Então espero que vocês gostem. Legal. Giba, vai você para a gente começar e finalizar com as mulheres falando. Boa noite, meu nome é Gilberto Caetano. Desse projeto eu participei como produtor executivo, montador e palpiteiro de plantão, né? Eu ficar dando palpite e tudo. E é isso. E depois do filme a gente conversa mais. Mas conta um pouco de você também, Giba. Fala um pouco da sua correria aí, o que você fez também o tempo todo. Fala um pouco da Cavalo Marinho, acho importante. Legal. A Cavalo Marinho é uma produtora que nós montamos em 2006, aqui em Diadema, e a gente atua no ABC e Zona Sul de São Paulo. Acho que principalmente na Zona Sul de São Paulo até, do que propriamente em Diadema. Nós nos conhecemos na época do Vai, né, Daniel? Não, na verdade, a gente se conheceu na Quinofórum, né? Da Quinofórum, no curso de edição, né? Foi um trampo de edição na Quinofórum, 1000 anos atrás. E nós viemos de uma formação, de um núcleo, né? De formação de fusão aqui em Diadema, e depois disso nós formamos um Mascate Cine Clube. E aí circulamos a Zona Sul de São Paulo exibindo cinema na rua, principalmente cinema na rua, né? E fora os projetos de terror, como a Thaís disse, que nós temos o Terror em um Minuto, que é um projeto de cinema de terror. E é isso, basicamente. E também o nosso trabalho de formação no Jamac, que se chama Jamac Cinema Digital, que nós temos um trabalho lá de formação desde 2009. Até que no Barco, depois a Thaís pode falar um pouco mais, no Barco de Papel, vários alunos nossos participaram, né, do Barco de Papel. A assistente da Nádia mesmo foi aluno nosso, né, por vídeo. Legal. E eu acho que é isso. A Cavalo Marinho é onde exercemos a nossa parte profissional, assim, vamos dizer, né? E mais um coletivo, um Mascate, a gente também produz junto, né? O Terror em um Minuto também é coletivo, né? Também produção coletiva. E daí, apesar de ter uma produtora, né? A gente tem esse olhar de produção coletiva, né? A cultura da periferia, né? Essa produção não é tão, né, tão hierárquica, né? Tão burocrática. A gente tem essa cultura mais de trabalhar todo mundo meio que junto, assim. A Nádia pode falar. Vai lá, Nádia. Você, Nádia, bem-vinda. Obrigada, gente. Primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui. Para mim é muito gratificante. Me chamo Nádia Figueiredo, eu sou diretora de arte do filme Barco de Papel.
Eu conheci a Cavalo Marinho porque eu morava em Diadema, e aí eu procurando o cenário do cinema, né, no ABC, em Diadema, eu só ouvia falar da Cavalo Marinho. E daí, um belo dia, eu procurando, fui descobrir que a Cavalo Marinho estava na rua de baixo da minha casa, e eu fui lá com a cara e com a coragem, bati na porta lá, falei, oi, tudo bem? Ouvi falar de vocês, gostaria de saber mais, me enturmar e tal. E foi assim que eu conheci a Thaís. E aí conheci todo o trabalho dela, que eu acho maravilhoso, ela sabe que eu sou super fã dela. O trabalho que ela tem no Jamac também, fiz algumas aulas algumas oficinas no Jamac, né? E daí foi crescendo essa amizade, e aí rolou o convite do barco, que foi a primeira assinatura, eu assinando a direção, né? Até então, eu mesmo formada como direção de arte, eu só fazia assistência, entendeu? Então, a Thaís me deu a primeira direção, assim, foi muito legal mesmo, agradeço até hoje por isso. Legal. Gente, é isso. Então, sem mais delongas, vamos partir para o filme. Bora. Dizer que eu assisti, achei muito massa, muito feliz de vocês estarem aqui nesse momento também, né? Estava falando antes, né? O mês das crianças, esse período tão importante para os IBGI, para os Zerê. A gente está aqui também celebrando a nossa criançada, né? E é um filme muito sensível também, quanto perfil do que é ser uma criança negra, né, mano? Com uma série de recortes de questões importantes. Então, muito bacana estar passando aqui. Parabenizar vocês pelo trabalho, parabenizar pelos prêmios, né? Que eu sei também que o filme ganhou alguns prêmios aí nos festivais, enfim. Muito legal ver essa produção nossa ganhando projeção, né? Tendo espaço em outros lugares. Saber toda a caminhada que vocês fizeram, já desde 2006, com o Cavalo Marinho, com o Mascate. Então, muito feliz mesmo de estar aqui exibindo esse trabalho. Não vacila, tá tranquila. Tenho essa caixa em casa, uma sobressalente. Tenho graxa pra mais de um mês, 7 escovas de dente. Só escovão tenho 3, e 3 panelas, 2 pretas, uma amarela. Aí, doutor, vai graxa. Aí, doutor. Aê! Que lindo! Fala, é lindo, não é? Eu acho lindo esse filme, gente. Demais. Demais, é lindão, gente. Né? Trabalho fino. Muito legal fazer. Gente, para a gente começar, eu sempre começo fazendo uma provocaçãozinha, e eu acho que, conhecendo como eu conheço a obra de vocês também na Cavalo Marinho, uma coisa que me chama a atenção é justamente como muitos elementos, né, de outros trabalhos de vocês estão presentes, essa coisa mesmo do live action com animação que já tinha em outros trabalhos, né, a referência toda de como trabalhar a questão da ficção, que vocês sempre foram um grupo que, diferente de vários outros grupos da Quebrada que já trabalhavam com ficção há muito tempo, né? Acaba que a gente fica muito marcado pelo documentário por ser uma linguagem de mais fácil produção, mas vocês sempre encararam esse desafio, assim, e chegaram nesse trabalho tão primoroso, assim. Fala um pouco o que tem de referências aí de outros processos até chegar agora com essa maturidade, com essa produção tão bacana, tão importante. Legal, Dani. Eu acho que é o que você falou mesmo, maturação, né? A gente sempre gostou de live action, né? E daí, quando a gente conheceu o Rodrigo Eba em 2010,
Aí a gente começou a entrar nesse olhar da animação. O Caixa d'Água já tinha o stop motion, né, dentro do Caixa d'Água, já tinha animação que o Eba fez. Depois nós produzimos o Grafite Dança, que o Eba dirigiu, né? Então a gente começou a se aproximar dessa animação, né? E vendo o mundo da animação também. Então, acho que realmente foi uma maturação, né? Tanto de produção, né? Porque nosso primeiro filme a gente começou com uma produção de R$20, né? Uma ficção com R$20, que era o Como Reclamar Drummond, né, Giba? E foi R$20 e vale refeição ainda da minha irmã. Nós dois estávamos desempregados na época, ferrados. E daí a gente ofereceu para os atores, né? Foi tudo emprestado e foi vale refeição da minha irmã não foi lá. E daí foi o nosso primeiro prêmio também, assim, que ganhou na cidade de Diadema, com o melhor filme, foi com R$20. Aí o outro nós fizemos o Comportamento Kamikaze, que foi com 100, né? E, tipo, a nossa produção foi melhorando, né? E eu lembro que o Kamikaze, nós fomos para um festival, né, Giba? A gente foi para o Mapa Cultural Paulista. Nós ficamos entre os 5 melhores filmes do estado de São Paulo, né? E daí foi interessante porque nós fizemos ele com R$100, assim, né? O nosso boom era um galho de árvore, assim, que eu amarrei o microfone no boom e estava segurando, né? Era uma coisa assim que a gente fazia, era bem, bem precário mesmo, né? Mas a gente foi entre os 5 melhores, né? E daí teve um dos jurados, virou pra gente e falou assim, olha, vocês são criativos pra caramba, mas, porra, dá pra ver que vocês não têm produção, né? Tipo assim. E tinha um pessoal, né, Giba? Tinha uma produção do caramba, assim, acho que era o pessoal lá da Praia Grande, que tinha Dois filmes, né? Tinha até extraterrestre, tinha efeitos Era um filme... Um dos filmes era sobre... É tipo Indiana Jones, do pessoal indo para o interior, assim, com puta produção, assim, e a outra era uma invasão alienígena. O outro filme era uma invasão alienígena. E daí foi engraçado que a jurada virou e falou assim, olha, porque vocês são ótimos em produção, vocês têm grana, dá pra ver, né? Só que vocês não têm roteiro nenhum, não têm ideia nenhuma. Por que vocês não fazem uma parceria? Vocês fazem uma parceria com os meninos aqui, ó, que eles não têm grana pra produzir e tem muita criatividade. E isso foi num salão lotado, assim, foi tipo todos os realizadores no teatro e os jurados descendo além em todos os filmes, assim. Foi ali no Memorial da América Latina, cara, lotado, assim, que puta que pariu, né? E daí meio que foi um desafio pra gente, sabe, assim, a gente um dia vai chegar numa produção foda. Tá aí, tá comprovado. E daí eu falo que o Barco de Papel, ele é um curta, mas tem uma produção de longa, né? Porque ele tem chuva, tem criança, tem animação, tem efeito especial que o Giba fez ali da gota. Então eu acho que ele acabou sendo essa maturação, né? Assim, tanto na direção quanto na produção, né? Assim, de trabalhos nossos, assim, que dava pra gente, né? Ele foi um trabalho mais digno, assim, com verba pública, né? Então, é o que a gente fala, né? Dá verba pública para a periferia para ver o que nós faz. Eu acho também que uma coisa bacana desse filme é que a nossa turma que sempre... As pessoas que sempre apoiaram a gente durante todos esses anos, elas participaram também desse curto, assim, o Thaís falou, com a verba pública a gente conseguiu finalmente pagar, pelo menos minimamente, apesar de ser um curta, né, o dinheiro não é muito, mas deu para dividir entre a equipe, assim, né? Eu acho que todo mundo que trabalhou com a gente desde o começo, assim, desde o Kamikaze, né,
que sempre participaram, acho que é bacana também, assim, eles estão com a gente e continuaram com a gente produzindo, né? Que da hora. Fora os alunos, o pessoal que a gente conheceu igual a Nádia. A equipe eu acho que ficou em volta de 40 pessoas, mais ou menos, né, Thaís? Tinha 40 pessoas na equipe. Aí, sei lá, uns 70% foi aluno nosso do Jamar, sabe? Foi bem legal, assim, o pessoal que já se profissionalizou na área e está na luta aí, que a gente chamou, e teve várias primeiras vezes, né? Então, foi o primeiro drama, foi a primeira direção de arte da Nádia, foi a primeira assistência de direção da Andressa, então teve várias primeiras vezes, assim, também, né? Que a gente não tem tanta oportunidade, né? Para ter essa coisa de cinemão mesmo, né? Para você exercitar, né? O que você quer, né? Na área, a sua função. Então, foi bem legal. Da hora, Thaís. Nádia, conta um pouco aí, aproveitando a deixa que falava da direção de arte, e o filme é muito perceptível, assim, também, o quanto teve um primor, um carinho mesmo em cuidar de cada detalhe, assim. Até você tem um tissuruzinho aí preparado aí no seu cenário, para lembrar, e é muito doido, porque ao mesmo tempo que tem todo esse trabalho, também não perdeu, acho que essa característica que é muito do Cavalo Marinho também, de trabalhar com as coisas simples, né, e fazendo elas darem uma dimensão, assim, grandiosa, né, bonita. Conta um pouco como foi o seu trabalho, Nádia, nesse processo. O legal de tudo foi a gente fazer a realidade / ficção. Tá. Então, assim, os tissurus eu acho que foi um dos primeiros grandes desafios, porque fazer a dobradura do tissuru não é fácil, a gente teve que ir atrás de algumas pessoas que sabem, né, fazer a dobradura, e a gente fez vários, acho que foram centenas de tissurus, né, senão nem sei a conta mais, mas foi bem desafiador. Eu confesso que até o final do filme não tinha conseguido fazer perfeitamente o tissuru. Somente o barco de papel eu dominava bem, então eu fazia quantos dessem, eu fazia, mas o bendito do tissuru eu tinha que pedir ajuda para minha equipe, que foi bem difícil, mas todo mundo estava ali participando e estava fazendo junto, e isso que foi o mais legal, assim, né? Tem muito disso, assim, no cinema de guerrilha, assim, sabe? De todo mundo fazer o trabalho de todo mundo, ajudar o outro, entendeu? A caixa do engraxate, não foi só a equipe da direção de arte que conseguiu, entendeu? De repente foi a assistente de direção, não, foi a produtora, né? A Simone, que conseguiu achar alguém. Então, assim, você vai tendo as reuniões, você vai fazendo a decupagem, você vai conseguindo, junto com as outras pessoas, essa coisa bem de guerrilha mesmo, sabe? Se você estiver na sua casa, você traz, onde dá para a gente pintar, e aí a gente vai enriquecendo isso, né? E junto com os atores também, que eles foram muito legais, assim, de entrar na nossa ideia da direção de arte com questão de cor, né? Da gente pedir algumas cores específicas, então todos eles não tiveram aquele negócio de que a gente tinha que ter o figurino, por exemplo, não, eles foram super solícitos e levaram as opções deles também, e estavam super ajudando, entendeu? Então, foi um filme que todo mundo estava muito feliz, assim, de fazer, um filme que todo mundo queria dar o melhor de si, sabe? E acho que isso que deixou o filme mais bonito, assim, porque todo mundo acho que deu o melhor de si e foi muito legal fazer parte disso. Bacana. Deu para ouvir? Deu. Eu acho que um desafio da direção de arte também, que a Nath estava falando dessa coisa da animação, né, junto com live action, que o menininho, aí também teve um trabalho bem legal da D, né, da Denise, ela que acabou fazendo o cenário da animação, né, então, e o Vitor, né, a roupa do menino
tinha que ser igual a roupa dele da animação, né? Então ele criou a roupa pro menino e depois ele teve que fazer essa mesma roupa em miniatura, né? Para colocar no personagem. Então Foi um desafio. teve a Nádia, ela tem bastante experiência em envelhecer as coisas, né? Então ela teve que ficar lá envelhecendo o caixote, porque um senhor lá de Taboão da Serra, né? Que fez pra gente, o marceneiro. Foi. E depois teve que ficar fazendo esse trabalho de envelhecimento, né? Colocar coisas assim. Aí as crianças, né, ajudaram a colocar as etiquetas, né, na caixa de engraxate. Então teve todo também esse trabalho que foi bem legal, assim. As figurinhas você entregou para eles na preparação, né, dos atores, assim, para eles já irem, né, fazendo aquele contato com os objetos, né? Que demais. Uma coisa meio de uma adaptação mesmo, para ir criando já o clima dos personagens, né? Essa ambientação. Uma coisa que me chamou muita atenção também, e aí passando a bola para o Giba, foi como que a montagem, né? Ela foi trabalhando também muito os ritmos, né? Desde a coisa da introdução, que entra com uma coisa quase clipe, assim. Depois tem cenas que são quase documentais, parecem, e você é jogado na animação. Enfim, são muitos ritmos diferentes que super se casam, assim, né? Como é que foi esse trampo, Giba? Valeu ter gostado de falar que casa, que até hoje, edição, duas coisas, né? O roteiro e a edição a gente nunca termina, né? Na verdade, a gente abandona. Porque toda vez que eu assisto o Barco de Papel, eu quero mudar alguma coisa. E aí, a Thaís também. Ela sempre, quando assiste, ela quer mudar alguma coisa. Olha. E aí, quando a gente está montando o filme, a Thaís sempre conversou muito sobre esse filme, né? Tanto com a equipe, comigo e tal, para entender o que ela queria. Essa cena do clipe que você está falando é uma coisa bem interessante, por quê? Porque esse clipe, ele não estava no começo, né? Quando eles estão batucando na caixa eles estão batucando enquanto está engraxando o sapato. Esse trecho do filme era um pouco mais para frente. Só que aí era um lugar que eu e a Thaís, ele não estava funcionando. A gente achou que ele não estava legal ali para frente. E aí a Nádia veio aqui na produtora, eu não lembro exatamente o que a Nádia veio fazer aqui, né? Mas aí ela perguntou do filme. E aí ela falou, será que dá para mim assistir o filme? Eu falei, não, assiste. E aí ela assistiu o filme sem esse trecho. Eu e a Thaís nós tiramos esse trecho. E a Nádia falou, como assim? O filme tá sem a batucada? Isso é tão legal no filme? Não, tem que estar no filme. Eu falei, não, Nádia, mas ali não está encaixando. Aí a Nádia falou, não, então coloca no começo. Coloca no começo pra gente ver como que fica. A gente, tá bom, vai. Aí a gente colocou, não é que a Nádia tem razão? É verdade, é verdade. Você lembra disso? Lembro. Deu outro significado para esse começo do filme, né? E do jeito que ele termina, de um jeito para baixo, né? Ele começa alto, né? Começa positivo e ele termina negativo, né? Então tem essa descida desse personagem, né? Que fez total sentido. E outros trechos do filme, como ele é um filme meio blocado, então a dificuldade de montar esse filme era pegar esse pequeno trecho e fazer esse trecho funcionar. Por exemplo, igual no final do filme, quando tem aqueles caras aproximando. Tinham muitos planos ali, só que a Thaís queria coisas específicas assim daqueles planos, daquele corte, né? Não queriam planos muito abertos, queria coisas mais fechadas, né? A parte da animação, ela já veio mais ou menos o Eba, como ele já fez a animação, porque deu muito trabalho para produzir esse stop motion, então ele não teve espaço para corte assim, dentro da animação, ele já produziu exatamente aquilo que é. Então teve um estudo do storyboard, junto com a Thaís, o Eba e a Thaís fizeram esse estudo do storyboard. A do storyboard, acho que teve algumas fotos, né, Thaís? Ainda tirou algumas fotos para pensar ainda mais os planos, e depois o Eba já fez a animação pensando no corte. Não teve muito espaço para editar ali. Só alguma coisa ou outra que nós aumentamos um pouco um frame, puxamos um frame para cá, um frame para lá. Então o processo esse processo de edição, ele foi meio trabalhoso,
mas foi muito gostoso de fazer, assim. Acho que foi uma das edições que mais fáceis, assim, entre aspas, para ser feita, assim, porque foi um processo bem bacana, assim, por exemplo, em contrário de outros filmes, por exemplo, do Caixa d'Água, eu achei já bem mais complicado de editar esse filme. E outra coisa também que eu fiz a produção executiva do filme, né? Eu não fiz só o montador, eu fui o produtor executivo também. E aí, eu vi uma mensagem aqui no YouTube, do Lincoln, né? É o Lincoln, que ele falou do Caixa d'Água, que é o curta que nós produzimos em 2013. E em 2013, um dia antes de filmar, o filme se chama Caixa d'Água, né? Um dia antes de filmar o curta, não tínhamos uma caixa d'água. Não existia a caixa d'água. E meia-noite, nós saímos daqui de Diadema e fomos lá na Zona Leste buscar essa caixa d'água, que nós conseguimos de apoio, né? Nós não compramos a caixa d'água, a gente ganhou apoio. É a mesma coisa que você fazer um filme do Titanic e não ter o Titanic. Né? É mais ou menos isso. E desse filme do Barco de Papel, a gente pensou assim, pô, né, já estamos trabalhando, pensando nesse filme tanto tempo, pensando nesse filme, e ele foi filmado em Santa Amaro, dentro de um parque que é todo fechado, né? Esse parque foi no feriado que nós filmamos lá. E um dia antes, o que aconteceu? Não tínhamos autorização e nem a chave para abrir o parque para filmar, um dia antes. Então foi essa correria. Assim, a correria desse processo da produção do filme, assim. Tem umas coisas assim, né, que o pessoal digitaliza. A gente que já faz audiovisual faz um tempo, a gente tem um esquema assim, mais, né, de ir lá conversar com as pessoas, onde você vai usar o espaço, né? Aí agora meio que digitalizaram tudo, né? Então a SP Cine fala assim, olha, você manda para cá no Film Commission, é o que vocês querem, onde vocês vão filmar, que tá tudo certo. Aí nós mandamos, né? A produção tava lá, né? E a gente, e aí, tá tudo certo, né? O pessoal, não, tá tudo certo. Aí chegou um dia antes e o pessoal liga e falou assim, então, não vai dar para vocês filmarem na praça? Já tava tudo alugado, tudo montado, porque a praça é trancada. A gente, como assim é trancada? Não, a subprefeitura de Santa Amaro tranca a praça. É uma praça pública trancada pela subprefeitura. É aquela praça do Lago. Na Floriano Peixoto. Aí eu, como assim vocês trancam a praça? Ah, porque a gente tranca a praça de fim de semana para ninguém entrar. Eu falei, gente, é um espaço público, isso não existe. Aí eu comecei a ligar para Deus e o mundo, brigar com Deus e o mundo. Aí eu já tinha acionado toda a imprensa, assim, o pessoal da imprensa, eu falei, gente, a gente tem que conseguir imprensa, e o filme vai ser a gente abrindo o portão de uma praça pública. Vai entrar no filme. Porque é um absurdo. A gente vai ter isso no filme, a gente abrindo o portão. Aí o povo começou a entrar em desespero, né? Falou, vocês vão filmar abrindo o portão? Eu falei, vai ser uma performance da gente abrindo o portão da praça do filme. E daí o pessoal, vocês não podem fazer isso. Eu falei, não, quem não pode é vocês que não podem trancar um espaço público. Não é um parque, é uma praça. Não pode. Aí a gente descobriu que é porque tem umas barraquinhas lá dentro que o pessoal faz feira e a subprefeitura tranca o espaço, tranca um lugar público das pessoas poderem ficar lá, sentar no banco, né? Porque não podem mexer nas barraquinhas, sabe? Mas aí, tipo, a gente conseguiu autorização 11 horas da noite e pra gente sair para gravar às 6 horas da manhã no outro dia. Que demais. Dessas aventuras, né, mano? Que só quem faz esse trampo mesmo de guerrilha sabe como é que é, né? Nossa, cara, gente, a gente falou também do... Gilberto lembrou aqui também dessa coisa do roteiro, né? E uma coisa muito legal também é a própria temática do filme, né? Como pensar, a partir da história do Peninha, né? Como a gente tem uma infância roubada, né? Uma infância marginalizada, nas periferias e mesmo nas regiões centrais, nesse caso, né? O tanto de meninos de rua, que alguns, inclusive, são periféricos e vão para o centro, fazem essa viagem para poder estar lá engraxando sapato. Como foi desenvolver e pensar essa história até chegar nesse roteiro final? Então,
eu escrevi essa história em 2004, né? Logo que eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar com criança em situação de rua e daí eu trabalhava, né, com as crianças e teve uma chacina em São Paulo e vários desses meninos que eu atendia faleceram nessa chacina. E os que sobreviveram trouxeram uma história que a única coisa que eles lembravam era dos sapatos pretos brilhantes ali na situação, né? Durante a chacina. E isso ficou na minha cabeça um tempão, porque vários ali na época eram engraxate, né? Só que quando eu escrevi o Barco de Papel, eu sempre quis que a animação fosse toda de papel, né? Porque para mim o sonho deles representava esse dissolver do papel, né? Muito frágil, né? É um sonho frágil, é uma vida muito frágil, né? E na época eu li também o livro, né, Cidadão de Papel, do Gilbert Bernstein, na época, e eu sempre quis. E daí, quando eu escrevi, não tinha tecnologia suficiente para a gente fazer ele, e eu acabei engavetando, né? E daí, quando a gente ganhou o edital, eu achei que ele meio que já estava meio passado, né? E a gente começou a encontrar ainda crianças, né? Indo no Jabaquara, indo fazer trabalho de engraxate, né? Então, aí foi engraçado, assim, porque quando eu achei que que não falava mais nada, foi bem na época que um menino que morreu até no aeroporto, era um menino que era engraxate no aeroporto, né? E ali na região de Santo Amaro, onde a gente gravou, tinha muito engraxate por causa do centro comercial que tem ali, né? No centro tem os bancos, né? Santander, então tinha muitos meninos. Então eu vivi, né? Tudo que tem bastante assim no roteiro do filme, tem muito da vivência assim, né, que eu tive na época e agora, né? Legal. Muito massa, mano, essa sensibilidade de também transportar, né, essas coisas que são nessa realidade histórica, né, e é doido, a gente fica pensando que já passou, né, mas na verdade a nossa grande linha, né, histórica é essa linha mesmo da marginalidade, da destruição dos sonhos, da interrupção das famílias. E não é à toa, né, que mesmo durante a pandemia, inclusive aí do lado, né, no Jardim Miriam, entre o Miriam e a cidade de Ademar ali, assassinaram justamente um adolescente também passando, né, alguém que estava ali, que também era um menino recém-incluído no mundo do trabalho, e que é isso, né, quanto a nossa vida, de fato, é frágil, né? Uma coisa assim, esse processo que a Thaís falou é uma coisa de 12 anos de diferença, né? Não foi uma coisa que foi rápida, assim, esse processo que a Thaís está falando foi uma coisa de 12 anos, né? Entre ter essa ideia, ter que pensar em fazer esse filme e realizar esse filme. Uma coisa que também é importante é que nós já tínhamos mandado esse filme para outros editais, né? E por N motivos o filme nunca passou. E aí, nesse edital que nós ganhamos, justamente foi um edital onde a preocupação desse edital era para realizadores negros, realizadores mulheres, realizadores trans e realizadores com algum tipo de deficiência, né? Então, existia esse recorte dentro desse edital, né? Então, eu acho que é uma coisa também que a política pública é uma coisa que esse governo que tá aí, né, já não liga, deixa a cultura de lado, totalmente de lado, né? Não é só a cultura também, né? Tudo, né? Que deixa de lado. É incrível como um governo pode ser tão Bizarro, né? Bizarro, isso. Como que um governo pode ser tão bizarro de tudo que está acontecendo no Brasil, assim. E a cultura é um deles, e esse edital foi de 2018, né, Thaís? 2017, 2018. Então. Então, acho que é uma coisa que é importante pontuar, assim. Legal. Pensando nisso que você está falando, Giba, o Jaulas Ulisses aqui, parceiro aí, camarada nosso em comum, ele falando dessa coisa de como que é importante esses processos coletivos, né?
E aí eu fico pensando justamente isso, né, mano? Acho que a gente, por ser um grupo muito antigo e tal, você já está há um tempo nessa caminhada, eu também. Como foi isso, na verdade, que fez a gente sobreviver, né? Essa capacidade de continuar trabalhando coletivamente, colaborativamente, né? Independente dos governos e dos editais das coisas, porque muitas vezes a gente tinha que se reinventar, né? Porque se vinha um governo ou uma estrutura, seja de prefeitura, governo federal ou estadual, que dava algum tipo de subsídio no momento, isso nunca foi constante, né? Isso nunca foi pensado de fato como uma política, né? E aí eu fico pensando nisso, né, também, como que é bonito, inclusive, ver esse processo que vocês estavam contando agora há pouco, de a Nádia, que é alguém especificamente da direção de arte, né, vir e dar já totalmente uma mudança na montagem, ajudar com outros processos, você que também estava na montagem, ajuda na produção executiva, como, na verdade, de certa forma, a gente acabou ajudando a reinventar também essa estrutura do cinemão, né? Trazendo outras lógicas de produção, né? Fala um pouco, Nádia, para você também que chegou nessa primeira direção de arte junto com esse trabalho, como foi estar nesse processo de equipe? Você já tinha outras experiências com cinema? Chegando nessa equipe em específico, você percebeu alguma diferença em outros trabalhos? Eu já tinha experiência, né, com direção de arte. Desde 2010 eu fazia cinema, faço cinema, sempre na guerrilha, assim, sempre, os primeiros sempre foi pegando coisa emprestada, bem guerrilha mesmo, como né, como o cinema realmente é. Eu acho, ao meu ponto de vista, assim, o cinema verdadeiro mesmo, de raiz, ele é isso. Ele é você ter uma ideia, você juntar um bando de gente que acredita na sua ideia e você construir, né, essa história e fazer ela acontecer. E foi assim desde 2010 comigo. Eu sempre mergulhei nos projetos, dinheiro, depois vinha só uma ajuda de custo, depois vinha um cachê bem pouquinho, de 100, 200, 300 reais, mas tudo muito pouco. Até você ir construindo, né, a sua experiência, você se descobrindo o caminho que você acredita que seja a sua direção de arte, para onde que você... Porque cada diretor tem uma característica, né, e vai seguindo aquilo que acredita, até chegar à direção. Então, assim, foi muito trabalho de envelhecimento que eu fiz como assistente. Eu fiz alguns trabalhos para a TV Cultura, mas também falando aqui, ganhando pouco como assistente, era mais para ganhar experiência. Então, foi muito enriquecedor também, porque você acaba aprendendo sempre, né? Mas foi esse processo mesmo de construção, né? Até chegar à direção. E quando chegou à direção, eu te preparada já, sabe? Falei assim, bom, eu acho que eu já tenho uma bagagem, eu já sei o que eu quero fazer, né? Com o filme, nas conversas com a Thaís, ficava muito claro, assim, o filme na minha cabeça. E chegando junto com eles, assim, que eu via que tinha essa união, né? Que tinha os outros projetos deles também, junto com o Jamac, junto com os cineclubes que eles dão aula, enfim... Foi toda uma construção disso, foi agregando, aquilo foi enriquecendo, e acho que daí que aconteceu, assim, sabe? Eu falei para a Thaís, eu falei assim, gente, é a primeira vez que eu assino a direção de arte, mas eu tenho uma equipe que, assim, para mim, não tem essa, assim, sabe? De assinar a direção de arte, tá todo mundo junto ali, dá vontade de você fazer a equipe toda assinando, sabe? Que foi bem isso que aconteceu, assim. Foi bem legal. Legal. Gente, o que eu fico pensando aqui também, que nesse processo todo, né, vendo as diversas transformações que os diversos coletivos passaram e alguns foram para um lado mais de profissionalização, outros permaneceram coletivo, outros foram fazer trabalhos individuais. Hoje em dia, olhando para toda essa caminhada que chega hoje, né, com a coroação desse trabalho tão bonito, o que vocês avaliam assim que permitiu que a gente tivesse cabeça, condições, enfim, estrutura para permanecer tanto tempo produzindo, sempre se aperfeiçoando, avançando, fazendo trabalhos cada vez melhores? Existe alguma
unidade coletiva que vocês acham? Alguma característica que é comum aos grupos que sobreviveram daquele período lá dos primórdios do vídeo popular até hoje, com a PAN, com várias outras organizações aparecendo? Eu acho que é persistência, viu? A gente é chato. Nós somos, né? Eu acho que o que eu sempre falo assim, eu acho que, pelo menos para mim, o audiovisual ele é mais do que entretenimento, né? Ele também é uma ferramenta de luta, né? A gente usa também para denúncia, né? Então é o que está salvando, né, a periferia ultimamente, é o audiovisual aí. Se não fosse alguém filmando a polícia lá pegando os meninos, se não fosse. Então, assim, ainda bem que agora tem os celulares, todo mundo tem ali o poder do audiovisual na periferia, né? Mas eu acho que é a persistência, sabe? O respeito com o trabalho que a gente tem no outro. Acho que a gente trabalha muito isso, sabe? Então, é o respeito com o conhecimento de cada um da equipe, é o respeito com o limite de cada um também, né? Cada um tem o seu limite aí. Então, tem gente que trabalha durante a semana, só pode ir de fim de semana, tem gente que, tipo, eu acho que esse respeito mútuo de todos, eu acho que faz parte, assim, sabe, da gente continuar continuar no audiovisual também, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente montou a Cavalo Marinho, né? Apesar de ser uma produtora, né? A gente ainda tem, né, esse trabalho, né, de respeito, assim. E aí, Giba, e você? Eu acho que aqui também nós fazemos parte de uma geração que era diferente, né, cara? Eu acho que uma das coisas que contribuíram também no começo dos anos 2000, né, é que era um período de mudança do Brasil também, né? Que a gente achava que talvez não só uma mudança política, né? Que a gente achava que talvez as coisas poderiam melhorar, e de fato por um período melhorou, e a gente pensou que ia dar um salto para frente, né? E também foi um início dessa mudança de tecnologia. Antes, quem produzia cinema era quem produzia em película. Daí a gente já chegou, nós somos da geração que pegou a mini DV na mão, né? Pegou a mini DV e falou, não, vamos produzir cinema com a mini DV, cara. Vamos filmar na nossa quebrada com a mini DV. E aí veio o VAI também, né? Que é uma coisa importante que nós todos conseguimos o VAI nesse período. Então, quer dizer que são muitos elementos juntos, né? Ao mesmo tempo, assim. Eu acho que deu uma coisa que não deu... É diferente desse desânimo que eu sinto hoje, né? Que tudo está retrocedendo de uma velocidade muito grande, né? É um período diferente. Né? E eu acho que, assim como algumas pessoas que nós entramos em contato, que eram dos anos 70, que eram principalmente no movimento cineclubista, que eram dos anos 70, do período da ditadura, né? Que também fala, pô, nós aprendemos bastante com o pessoal do cineclube, e aí depois vivemos esse período, e agora estamos em outro período, que é um período de luta, né? Eu acho que... E uma coisa assim, que sempre falou pra gente, quando você pega o bichinho do cinema, entra na tua veia, cara, você pode trabalhar no que for, pode ser um funcionário público que no final de semana ele vai arrumar um jeito de produzir algum tipo de audiovisual, ou ajudar a fazer um videoclipe, ou fazer qualquer coisa, porque quando o bichinho pega, já era. Véio. Você sente gosto pelo audiovisual, já era. E olha que o audiovisual, ele está entre as 10 profissões mais estressantes do mundo, o audiovisual está no meio. Olha aí. Uma das mais frustrantes também, né? Que mais frustrante e estressante. Porque ela é... Assim, você escreve 20 ideias e produz uma, né? Então ela é bem frustrante. Você tem que ter a cabeça muito boa, muito no lugar, tem que gostar muito para realmente estar continuando. Verdade. É isso. Gente, queria pedir para vocês fazerem, então, suas considerações. Tem até uma pergunta do Lincoln aqui, vou jogar ela para a gente caminhar para o nosso fim.
Ah, então, É eu por isso que eu não moro... posso desistir, né? Então, morava na cidade de Júlia, né, que é São Paulo. E o Giba já é de Diadema e a Nádia também. Mas a minha formação política, cultural, foi toda na cidade de Diadema, porque cidade de Ademar não existe equipamento de cultura na região, né? É uma das brigas que a gente tem aí com o poder público faz muitos anos. Não existe, não tem biblioteca, não tem nada. É a única região que não tem nada de equipamento cultural. Assim. Ela é bem largada, pensando em política pública. E daí minha formação, né, cultural, política, foi tudo na cidade de Diadema, né? Então eu vivia na cidade de Diadema, aqui estudava em Diadema, né? A escola era em Diadema, então acabei frequentando muito. E a gente pegou uma época, igual o Giba falou, foi muito boa, assim, muito forte em Diadema. Né? Diadema ganhou vários prêmios aí de cultura. Pra você ter ideia, Diadema tem 420 mil habitantes, o mesmo número de habitantes que tem na cidade de Ademar. A cidade de Ademar não tem equipamentos de cultura, em Diadema tem 11 equipamentos de cultura. Para o mesmo tamanho da cidade de Ademar, sabe? Então, Diadema, nos anos 90, fez um investimento muito grande em cultura e educação, né? Então, todo bairrozinho de Diadema tem ali um centro cultural, uma biblioteca, por menor que seja, um posto de saúde e um centro para o pessoal fazer ginástica, um centro esportivo. Então, ela tem essa organização que foi muito importante até para os anos 90. Então, antes disso, Diadema era uma das cidades mais violentas do Brasil, né? Então, teve um investimento que foi muito importante, né? Que ajudou muito essa mudança. E eu peguei esse período, né? Nos anos 90, 2000, essa formação bombástica, né? Em Diadema. Então, aqui saiu muito artista, né? Muito cinema. E daí a gente tinha um núcleo, né, de cinema aqui em Diadema, que era apoiado pela prefeitura, né, para esse núcleo produzir aqui na cidade, que foi da onde que eu e o Giba nos conhecemos e saímos, montamos o Mascate, tudo, junto com o coletivo, o núcleo de cinema com olhar, que o de aulas também fazia parte. E depois Diadema começou a ter uma queda, né, assim, tremenda na parte cultural. Então, ela meio que estagnou na formação, porque eles investiram muito na formação, e daí, quando o pessoal estava formado, e aí? Né? Tá, eu quero fazer isso da vida, e agora? Eu faço o quê? Então, estagnou, sabe? Eles formavam as pessoas, era uma formação muito boa, mas aí o pessoal, né, quem queria a mesma carreira foi indo para fora, né? E daí nisso a política pública da cultura foi caindo. Agora a gente está num momento muito triste, assim, em Diadema, né? Para mim, eu falava assim que para mim eu achava que o Brasil ia ficar igual Diadema, sabe? Porque é uma coisa assim medonha, né? Assim, uma mistura de religião, né, junto com política muito grande, né? São religiosos que estão aí na política da cidade, então não se pode mais fazer, sei lá, o pessoal queria proibir festa de Ogum, sabe, que já acontecia há muitos anos no centro esportivo, porque falavam que dava azar, sabe? Chegou nesses pontos, assim, sabe? Até a festa da Nossa Senhora dos Navegantes, que tem na Billings também. Festa da Nossa Senhora dos Navegantes, sabe? Então, a religião dominou, assim, a política na cidade, né? Que assim, se você não fosse ali, se você não for da panelinha ali religiosa, você está fora. E os incentivos culturais também, pontos de cultura, acabou, né? Então, assim,
a gente está vivendo um período que eu que vim dessa coisa bombástica que tinha em Diadema, eu nunca vi, né? Assim, do jeito que está agora. Os centros culturais abandonados, né? Então, assim, veio Fábrica de Cultura para cá, que deu um gás maior, mas é um projeto do Estado, né? Mas os centros culturais estão, né, detonados, né? A cultura está ferrada, aqui, vamos dizer, bem claro, assim. E uma coisa também que era importante na cidade era a mostra de artes da cidade, né? É o prêmio Plínio Marcos, que é uma coisa que é desde 2003 que rolava. E aí era um grande encontro da cidade, né? Porque não era só linguagem audiovisual, era uma amostra da maioria das linguagens, teatro, dança, literatura, audiovisual, artes plásticas, desenho, história em quadrinhos. Então tinha muita coisa acontecendo nessa amostra, que era um período de um mês, mais ou menos, né? E aí era um momento que os artistas da cidade se reuniam, você conhecia as pessoas, falava, pô, esse filme é de quem que é esse filme bacana que passou, sabe? De quem que é essa obra, de quem que é essa peça de teatro? É nesses momentos que nós descobrimos atores, que aí o pessoal estava numa peça, aí fala, caramba, esse ator é legal, essa atriz é legal, vamos fazer um filme. E aí o pessoal fala, não, já marcaram para fazer um filme, sabe? Onde os atores, os artistas da cidade se reuniam. Tinha uma premiação também. E a premiação era legal, porque o teatro ficava lotado, aí todo mundo batia pau, era uma festa, assim, sabe? Era uma coisa bem bacana que foi assim, principalmente para as pessoas se conhecerem. Isso não rola mais. Então, como não rola a amostra, fica difícil a gente descobrir quem que é o pessoal novo da cidade que está produzindo audiovisual, sabe? Porque se a gente não tem um contato de uma pessoa que mostra pelo Facebook ou pelo alguma rede social, a gente não fica sabendo mais na cidade. Só as pessoas da antiga, igual nós, né, Daniel? Só o pessoal um pouco mais antigo assim, da cidade que a gente ainda troca ideia, vê, um manda o link pro outro. Mas a molecada, o pessoal novo, assim, fica mais complicado, né? Porque não tem mais essa amostra também. Mas é doido também, né, Giba e Thaís? Eu fico vendo que vocês acabaram cumprindo um pouco essa lacuna que a cidade, que o bairro de vocês acabou deixando de fazer, né? Que é estar ali junto com o Jamac formando novas turmas, né? O cineclube de vocês. Pô, eu lembro que eu pagava uma pau, falava, mano, os caras estão fazendo exibição de cinema 3D na rua, velho. Como pode? E uma coisa no Jamac que a gente percebeu, a gente tinha formação básica e depois nós tinha o laboratório, né, que nós montamos lá, que era o LEP, Laboratório de Experimento, que a ideia era o pessoal, né, onde a gente trazia os workshops, né, para o pessoal se renovar. Então tem o Tata Amaral, Jefferson D., Juliana Vicente, sabe? A gente trouxe muita gente, né? Mas veio muitas Araújo. Então a gente ia trazendo as pessoas assim para o pessoal que já tinha passado nas oficinas básicas se renovarem, sabe? De informação, de conteúdo. Então a gente sempre acreditou nisso. Então tem as oficinas. E a gente criou um prêmio também, que era o prêmio Jardiníria Próxima Estação, né? E era essa brincadeira que o metrô nunca chegou aqui, né? Sempre foi promessa. E minha avó falava que a civilização acabava no Jabaquara, porque o metrô só ia até o Jabaquara. Do Jabaquara pra cá, não tinha acabado. Aí a gente criou esse nome, né? Jardiníria Próxima Estação, para perturbar mesmo, né? E o prêmio era que o pessoal poderia usar os equipamentos do Jamac, né? Câmera, a ilha de edição, som, e a gente ainda dava R$1.000 para o coletivo produzir alguma coisa, né? E no final do ano nós fazíamos o sarau cinematográfico, né? E, é muito legal, assim, porque teve muita produção na região, sabe? Era no mínimo 5 produções por ano, assim, que o pessoal... E às vezes o pessoal formava coletivo para poder participar. Então, se formou muita gente aqui na região, produzindo também, sabe? E fazendo os próprios filmes. Então, tinha pessoal que falava assim que já tinha desanimado meio de fazer, aí vinha o prêmio Jardiníria Próxima Estação. Opa, vamos fazer, né? E, era bem pouquinho, né? R$1.000 o equipamento, mas o pessoal
fez umas produções muito legais, né? E o ano passado nós fizemos ainda, né, o prêmio pelo Mascate, a gente conseguiu uma verba para o VAR, e esse ano não conseguimos verba nenhuma, né? Então não teve. Mas a gente não queria estagnar, sabe? A gente percebeu que tinha muita gente que já tinha feito formação básica aqui no fórum, já tinha feito em outro lugar, não sei o quê, e queria fazer formação básica de novo, né? E a gente, você já fez? Não, mas eu quero continuar estudando. E daí a gente, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o lab, que é para o pessoal que já fez as oficinas básicas vir para cá e continuar estudando, né? Então a gente disponibilizava livro, né, sobre audiovisual, né, que o pessoal podia pegar para continuar o estudo, né? E a gente sempre acreditou, né, nessa coisa que o cinema é estudo, né? É pesquisa, né? É referência, né? Você não consegue fazer filme sem ter referência, sem estudar muito, pesquisar muito, né? Então, é uma coisa que a gente sempre incentivou o pessoal, né? Continuar estudo. Inclusive, tem uma pergunta nessa linha aí, ó. Lincoln mandou perguntar aí quais são as referências de vocês. Vai lá, Gil. Eu só queria falar um negócio aqui, antes, que só para complementar, que assim, quando eu cheguei em Diadema, eu não sou de Diadema, tá? Eu me mudei para Diadema em 2014, e aí eu fui procurar a cena do cinema, como funcionava em Diadema. E aí eu descobri que Diadema era muito forte na área do cinema. Tinha o Cine Eldorado, que ficava lá eu acho que ele ainda existe, tomara que ele não tenha fechado, mas que me falavam que ele era muito forte, que tinha várias exibições ali, que tinha vários encontros ali na Casa de Cultura, ali de Diadema, e que Diadema era muito forte, muito rica no cinema, né? E daí foi procurando isso que eu achei a Cavalo Marinho. Então, e já não mais o Cine Eldorado, e já não mais a Casa de Cultura, mas sim a Cavalo Marinho e todos os projetos da Thaís e do Gilberto, né? E é isso que eu acho que não pode deixar morrer, né? As pessoas que gostam de cinema, de se juntar, de fazer os coletivos, que eu acho que vem bem forte, e ir atrás dessas pequenas desses pequenos lugares assim que abre espaço para você criar o seu cinema e aí você crescer com isso e não deixar cair, né? Isso em Diadema, que foi o que a Thaís não deixou cair. Assim, hoje em dia eu nem sei se tem mais exibição no Cine Eldorado, porque foi que nem o Gilberto falou, que caiu tudo, assim, parou tudo geral. Mas eu acredito que isso vai voltar aí ainda, né? O Cinema do Eldorado, para você ter uma ideia, o Diaulas, que estava acompanhando aqui na live, mandou uma mensagem, ele teve um período da vida dele que ele era o responsável pelo teatro. E aí a prefeitura foi recolhendo cada vez mais o dinheiro e chegou um tempo que ele precisava usar o equipamento dele. Em alguns momentos, para o cinema continuar funcionando, né? E era um cinema muito bacana, assim. Era um cinema que, infelizmente, precisa de uma força política para que ele continue existindo, né? E, infelizmente, isso não aconteceu. Nós temos um projeto que se chama MIA, né? Que é uma mostra infanto-juvenil, itinerante. E aí, nesse projeto, nós exibimos lá dentro do cinema. Para você ter uma ideia, nós tivemos que levar o nosso equipamento para lá. Porque o projetor teve uma criança... porque é um projeto para crianças, né? E aí teve uma criança que falou, pô, tio, esses filmes de vocês são legais, mas os filmes são muito antigos. Tinha que colocar um filme mais novo aí. Só que os filmes eram novos. O projetor que era ruim. Era o projetor que era ruim. E aí a imagem era terrível, cara. O som terrível. A gente, nossa, cara. Isso tá muito ruim. Aí o envelhecimento do Instagram no projetor. Acabou. Aí eu falei, não, cara, não dá, a gente precisa levar o nosso projetor. Aí nós levamos o nosso projetor no mesmo dia e o nosso som, assim, pro cinema, o que é triste, né? Mas falando das referências, acho que uma das referências que, quando a gente começou a estudar cinema, é saber quem que produziu cinema nas condições da periferia. Uma das primeiras coisas desses estudos nossos foi o neorrealismo italiano, né?
do cinema do pós-guerra de filmar na rua com atores não profissionais. Acho que foi a primeira vez que houve esse trabalho dentro do cinema, né? De trabalhar o cinema na rua com atores não profissionais. Acho que foi uma das primeiras referências fortes, assim, do neorrealismo italiano, para trazer para cá, para o cinema, né? O que mais, Thaís? Eu acho que o neorrealismo a gente estuda bastante, assim como o cinema novo, né? Que também tem aí um viés no neorrealismo, né? E eu gosto bastante de movimento de câmera, né? Eu gosto muito, assim, de trabalhar câmera, então eu gosto bastante de Brian De Palma, né? Meio... Brian De Palma, que eu gosto muito, eu sou super fã. Charlie Chaplin, que eu acho que eu sou... Né, o Giba sabe aí como eu sou fã, para mim é um dos melhores cinemas que tem aí, é do Charlie Chaplin, né? Acho que não teve ainda ninguém igual ele, assim, sabe? Para mim é fantástico. Você ri na hora que tem que rir, você chora na hora que tem que chorar, sabe? E ele critica, eu acho que o Charlie Chaplin, por mais que ele, né, que seja um homem branco, né, ele era da periferia da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, tudo, mas ele carrega nos filmes dele muito da periferia, né, assim, da Inglaterra, um cara. E eu admiro demais, assim, o trabalho do Chaplin e movimento de câmera, assim, eu gosto muito do Brian De Palma, né? E são, Acho que não são essas referências, mas eu gosto demais, assim. Uma coisa também é do cinema Spike Lee, né? Acho que para mim também Spike Lee é uma coisa que eu assisti quando criança, mesmo sem entender nem tudo que estava acontecendo ali, que o Faça a Coisa Certa é de 88, né? E aí já tinha uma música poderosa do Public Enemy, né? Aí você fala, caramba, Fighter Paul. Eu falo, caramba, o que é isso, cara? Aí tocando esse rap junto com Faça a Coisa Certa, aí depois, a partir do cinema de Spike Lee, também eu descobri quem era Malcolm X, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo, que eu gosto, que eu sempre curti muito história em quadrinhos, né? E aí todo mundo sempre fala, aí eu falei que, caramba, Malcolm X, cara, e aí eu vi uma ligação que o pessoal usava o Malcolm X e Martin Luther King no filme, nas histórias em quadrinhos não sei se você sabe disso, mas o X-Men, o Magneto e o Professor Xavier, eles são baseados em Martin Luther King e Malcolm X, nessa luta, né? São os dois personagens X-Men que foram baseados neles. Eu falei, caramba, cara, como assim? As coisas eles basearam. E aí eu conheci Malcolm X através do filme do Spike Lee, né? E aí, a partir disso... O show é cabuloso. Nossa, até hoje eu assisto aquele filme, eu entro em pânico. Spike Lee a gente usa bastante... Quando a gente vai estudar também, assim, né, decupagem, eu vou muito também no Spike Lee, né, na Ava. Então tem aí... Então, falar em referência é muito... É complicado, porque depende muito do filme que você vai fazer, né? Então, sei lá, eu fui dirigir um terror, eu vi muita coisa, né? Eu vi Dario Argento, eu vi, né? Eu vi muito, né? A gente vai pesquisando, né? Você vai pegar um filme mais... Mojica, né? Mojica, né? Então, José do Caixão. Eu vou muito assim, né? Eu quero fazer um filme de comédia, vamos ver, deixa eu estudar dessa vez todos os, né, diretoras de comédia, né? Então, eu saio pesquisando, e daí, de repente, eu me apaixono pela aquela, né? Ultimamente, eu estou vendo muito filme da Velber. Você já ouviu falar? Uma das primeiras cineastas de 1900. Meu, a câmera que ela faz é fabulosa, assim, o movimento de câmera que ela usava em 1900, em bolinha, é fantástico. O pessoal fala que Griffith é o pai da narrativa. Imagina, quem fala isso não viu a Melvin, né? Porque é o pai né? Meu, a mulher era genial, ela faz umas coisas assim, de louca, ela colocava a câmera já em cima de carro, já filmava, né, coisas, já pegava plongezão, tipo, a mulher é fantástica, cara, eu tô vendo muito ela, assim, ultimamente. Que demais. E é louco, né, como a gente, em alguns momentos aqui nas sessões da videoteca, a gente teve já
sessão de terror, né, com o Alexandre, um camarada nosso que passou o trabalho dele também. E tem uma geração nova também voltando a produzir terror, né, que é muito louco. Todas essas referências também, até pensando nisso, né, a gente foi muito educado também, além da mídia do cinema, muito educado pela TV, né? E é impossível que essas referências de cultura pop, em algum momento, não acabem esbarrando nas nossas obras, né? Isso que o Giba falou da referência do próprio X-Men, enfim, das diferentes linguagens também, né? Porque não é só o cinema, mas a animação, o quadrinho, né? Imagino que a Nádia também tenha referências muito específicas também na direção de arte, no trabalho mais de artes plásticas, enfim. Fala um pouco das suas referências, mano. Então, eu venho de artes plásticas também, né? Meu pai, ele é artista plástico, então esse negócio da cor, assim, já sempre foi muito fascinante pro meu lado, assim. E eu, por causa do meu pai também, eu já comecei assistindo mais filme brasileiro, né? Então, eu estava ali desde do Glauber Rocha, o clássico, né? Mas mesmo nele preto e branco, assim, já fazendo toda aquela nuance do branco e do preto, que é difícil você atingir, né? E daí depois eu gosto bastante do cinema brasileiro, eu gosto muito do Guel Arraes, eu gosto muito do Valdir Lopes, entendeu? Que eu acho que eles têm uma direção de arte mais realista, mais envelhecida. Eu já gosto dessa coisa assim, mas que acho que tende a ser um pouco para o filme de terror também, né? Que já entra aí o Mojica também, de fazer aquela coisa mais envelhecida mesmo, né? De você trabalhar mais o envelhecimento. Eu gosto de cinema mais assim, né? De direção de arte. Esse negócio de, por exemplo, Wim Wenders, assim, que é uma coisa bem mais colorida, assim, eu já não sou muito fã, né? Eu gosto mais do velho, assim, sabe? Do real. Legal. Gente, por favor, as considerações finais para a gente encerrar. Queria, em nome da Videoteca, agradecer muito vocês, dizer que foi maravilhoso esse encontro, revê-los também, mesmo que seja pelo virtual. Qualquer dia nós temos que pôr a prova em dia de verdade, né? Tomar uma breja aí, hora dessas. Muito legal te conhecer, Nádia, também. E, por favor, suas considerações. Com certeza. Encerrar hoje. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Obrigada por essa live. É sempre enriquecedor poder trocar, né? Agradecer a Thaís, ela sabe o quanto eu sou apaixonada nela, pela oportunidade, pelo Gilberto, admiro demais o trabalho deles em Diadema, eu acho que é essencial e eu acho que eles não devem desistir nunca, muito pelo contrário, eu sei que por mais que a gente não tenha políticas públicas a nosso favor no momento, eu acredito muito que vai ter a retomada. E eu acho que a gente tem que estar preparado nessa retomada, tem que estar com todos os nossos filmezinhos ali na gaveta, não parar de escrever, não parar de criar, e que uma hora as coisas vão voltar e a gente vai poder entrar de volta com o nosso cinema aí. Obrigada, gente. Sou eu? Beleza. Agradecer, né, Daniel? A oportunidade de exibir online o Mapa de Papel, para as pessoas conhecerem, vai ficar registrado, né, no canal. Eu acho bacana as pessoas conhecerem o Mapa de Papel fora das pessoas, da nossa bolha, né, que às vezes a gente fica preso dentro de uma bolha assim, e é legal você acessar, ter um cineclube que acessa esses outros lugares assim para exibir. Assim, infelizmente o Mascate sempre foi itinerante, então nesse período não dá para fazer assim. Deixar uma mensagem aqui também, igual a Nádia falou, de não desistir, que terá retomada. A gente também acredita nisso, tanto é que a gente tem um projeto de série, que mandamos o projeto de série, mandamos o projeto de um romance que eu escrevi, mandei agora semana passada. A gente tem o projeto do longa da Thaís, No Pé da Serra. Eu acho que podia ter falado o título, mas eu acho. Mas é um projeto de um longa da Thaís.
que a gente espera reunir a mesma equipe para a gente produzir esse longa. Que mais? Tem um projeto do MIA, que é de cinema infanto-juvenil, para exibir, mesmo online, para a criançada. Então, a nossa mensagem é sempre essa, cara, da gente não desistir nunca, assim, a gente vamos levando do jeito que dá, porque uma coisa também que é interessante é que nunca, nós que somos da periferia, nós produzimos audiovisual de guerrilha, nunca terá a condição ideal para se produzir alguma coisa. Vou ter aquela condição ideal para produzir, mesmo o Baco de Papel, né? A condição ideal para produzir. Essa condição ideal nunca vai chegar. Então a gente tem que produzir do jeito que dá. A gente acredita muito nisso, assim. Senão o filme não sai. Senão o projeto de cineclube ou qualquer tipo de projeto dentro do audiovisual não vai sair. Então acho que a gente acredita nisso. E uma hora a vida é muito cíclica, né? Então tem hora que a gente está começando a melhorar e cai, daqui a pouco está começando a melhorar, cai, está começando a melhorar e cai. A gente percebe que a vida é assim e vamos levar, a gente não pode desistir. E que a nova geração aí também precisa ter um apoio nesses momentos difíceis, né? Com certeza, Júlia. Para não desistir também. Eu quero dizer assim, que, bem, o Barco de Papel demorei 14 anos para produzir ele, né? Então, não tem nem o que falar para não desistir. Eu acho que o tempo. A gente estava ali na rua, né, Nádia? Aí teve um morador de rua, falou assim, e aí, como é que é? Aí foi a crioula, né, que falou para ele, ela tá 14 anos tentando fazer esse filme. Aí o cara, caramba, faz 14 anos que eu moro na rua, sabe assim? Aí ele me chamou de louca. Aí ele falou, você é louca. Aí ele falou que eu era louca. E toda hora ele vinha e falava assim, você é muito louca. Aí foi fora. Lembra? É verdade. Ficou assistindo, e toda hora ele vinha e falava, você é muito louca. Porque ele não acreditava que eu fiquei 14 anos esperando. Ele ficou passado. E assim, ele só foi possível por meio de política pública, né? E foi a primeira vez que teve uma política pública dentro do audiovisual, sem ser o VAI, né? Pensado para audiovisual, que contemplava a periferia, né? Eu acho que saber que tem profissionais na periferia e que a gente está há muitos anos trabalhando, né, nisso, é super importante, né? Porque o pessoal sempre vem com projeto para a periferia de formação, né? Eu participei de um edital agora, né, que falava assim, é para profissional da periferia. Só que os profissionais da periferia ganhavam o edital, mas tinham que participar de uma formação, sabe assim? Aí eu mesmo, formação básica mesmo, assim, sabe? Como se tivesse, como o pessoal nunca tivesse produzido, sabe? E eu falei assim, e tendo uma política que reconhece os profissionais da periferia, foi super importante, sabe? Por mais que a gente faça na raça, né? Nós fazemos a coisa, mas os profissionais da periferia merecem ter o seu pagamento, o seu cachê pelo trabalho que faz. Claro. Né? A gente também... uma vez eu lembro que eu estava numa mesa de debate, era até com um dos diretores da SP Cine, e daí ele trouxe essa proposta, vamos abrir um edital para a periferia, né? Tá, legal, mas eu acho que o valor tem que ser o mesmo que vocês forem abrir para o centro, né? Porque a gente, na verdade, até gasta mais do que quem está ali no centro. Porque se eu quero um equipamento, eu vou ter que ir lá para o centro procurar, eu gasto com transporte, muito mais, né? A alimentação, e a gente mobiliza toda a economia da região ali, né? E aí ele falou assim que isso era lindo, mas era muito utópico para a sociedade que vivíamos. Então, é uma coisa a gente se pensar, assim, sabe? Eu acho que, além de fazer filme, nós somos lideranças também, né, na região. A gente continua brigando pela política pública, tá aí. A gente estão aí na briga do fomento, a gente estava na briga do Vai 2, né? Então,
a gente não só faz cinema, né? Nós somos ativistas também, né? Não tem como não ser. Né? Na PAN, né, Thaís? PAN, né? Estamos então, desde o começo da PAN, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, Sim, somos que é a luta para... Né? Nós somos um dos fundadores da PAN, né, que é uma luta para ação afirmativa dentro do audiovisual, né, a partir da pesquisa lá da Ancine, que 0% ali da produção comercial era de mulheres negras, né, e isso é vergonhoso para uma política pública, né, para um governo, que não era esse governo que está agora, mas era um governo que se falava que era amigo, então é mais vergonhoso ainda. Então, eu acho que é isso, né? A gente, por mais que estava, né, o governo amigo ali também nosso, a gente ainda estava sendo esquecido, né, na periferia. Então, o pessoal fala, agora não está vindo verba. Eu falei, nunca veio. Então, nunca veio, né? Então, as pesquisas provam, eles mesmos se provam ali onde estava sempre o dinheiro do audiovisual ali, né, para os filmes de apartamento, né? De brancos de apartamento ali da classe média. Então, a gente continua sempre na luta. Né? É isso. Gente, satisfação imensa dizer que dessas falas todas me reconheço em número general e é isso, né? Muito louco como a gente sempre esteve nos mesmos lugares, estava nos mesmos lugares. Eu estava aqui agora ali, pegando os DVDs aqui da videoteca, que um deles é um do Mascate, né? E há 5 anos atrás, fazia 10 anos que a gente estava produzindo, né? Tudo isso, todos esses projetos, inclusive o Mascate. Então, é dizer que é isso, né? Nós somos bambu de enxurrada, como diz minha mãe, né? O bicho pega, mas a gente continua lá, agarrado mesmo no morro e resistindo, né? Então, eu acho que é maravilhoso ver que toda essa luta também continua reverberando de alguma forma, né? Que a gente tem hoje novos grupos, novas as articulações, como é a APAN, fundamental, que a gente vem fazendo um trabalho muito legal lá, e ver toda essa história que vocês ajudaram a construir, estando em N momentos ali, desde lá atrás, quando a gente estava também na conquista lá, por ter um espaço na SAVE para poder discutir as questões do audiovisual periférico, e depois pela prefeitura, pelo VAI, pela lei de fomento à periferia, tudo que hoje a gente vem, de alguma forma, colhendo ali pequenos frutos, né? Ainda que seja muito pouco e muito aquém do que a gente, de fato, merece e do que a gente sabe que a gente é roubado, né? Porque esse que é o problema, a gente é saqueado e depois vão cobrar da gente, né? Até você estava falando, Thaís, eu estava lembrando de uma situação que eu fui entrevistar o Luiz Perequiaçu, que é um músico muito antigo, tá? Um violeiro muito bom, que tocou com meu pai, com a galera nos anos 70. Aí ele estava falando assim, porra, Dani, quando eu andava com seu pai, lá com os caras no Grajaú, com o violão debaixo do braço lá, a polícia parava a gente, batia na gente, falava que a gente era vagabundo. Aí hoje em dia a gente manda um edital, os caras falam que além de fazer o nosso disco, a gente tem que fazer uma oficina de música, não sei o que. Eu falo assim, ué, mas eu não era o vagabundo, agora eu tenho que acabar com a vagabundagem que vocês dizem que eu fazia. Ou eu tenho que começar. Então, é muito louco, né? Uma contradição, né? Assim, a gente tem que ficar o tempo todo num leilão, né? Porque parece que quando é a nossa vez de receber algum valor pelo que a gente faz e continua fazendo, a gente precisa mostrar muito mais serviço do que tudo. A gente tem que provar 3 vezes que a gente consegue fazer, a gente tem que fazer milhões de outros processos que qualquer playboy que sai da FAAP não faz, né? Mas, enfim, seguimos em luta, seguimos com esperança e agradeço muito vocês por hoje, pelo trabalho que vocês continuam fazendo, gente. Satisfação imensa. Valeu, Dani. Valeu. Valeu, obrigado, gente.